Oi, bom dia, boa noite, boa tarde, madrugada. Estamos aqui para mais um papo da Mostra Canavial de Cinema, edição online. Só reforçando, nossa programação está no ar, mostracanavial.com.br. No YouTube está tudo lá concentrado. Cada dia da semana, de 20 de fevereiro a 1º de março de 2021, vai um filme ao ar, que é por 24 horas online no nosso canal, e logo em seguida se encerra esse ciclo de exibição com um debate com o realizador ou realizadora. E o papo de hoje é com o Renato Mendonça, que diretor, produtor, pesquisador goianense, que dirigiu um filme muito bacana, um documentário chamado Mais de Sete Palmos. E aí, sem me enrolar muito, vou logo provocar Renato sobre essa realização do filme dele. Renato, me parece que esse filme ele faz parte da conclusão de alguma formação tua, né? Eu queria que tu me falasse um pouco que formação foi essa, de que forma ela contribuiu para, enfim, tua carreira e como é que essa formação desembocou nesse filme. E aí, pessoal, todo mundo, e aí, Caio, aí vamos, obrigado aí pelo espaço também, né, de diálogo, mais uma vez aí, tamo junto. Bem, foi meu TCC, né, o trabalho de conclusão da minha graduação, que eu me formei em Rádio e TV pela UFPB, e primeiro, assim, a importância dessa formação na minha trajetória profissional barra acadêmica, assim, não tem nem como mensurar, né, eu acho que a universidade é realmente universo aglomerado que você passa a interagir e, enfim, o fluxo de conhecimento é muito, não tem como mensurar isso, assim, existe eu antes de entrar na universidade e depois, sabe? E isso em várias instâncias, assim, de conhecimento, de habilidade mesmo, enfim. E aí sim, esse foi o produto ou melhor, o projeto que eu decidi, né, que seria a conclusão dele, que eu iria apostar na conclusão do meu curso. Quando eu estava nesse processo de decisão do que é que seria, né, o que é que eu iria escolher para, enfim, para empreender nesse último momento da minha graduação, por um momento muito breve eu pensei em fazer uma monografia, mas logo eu deixei de lado e, assim, falei, ó, vou aproveitar esse espaço, esse momento que eu tenho a oportunidade, né, de estar realizando. Eu já vim em alguns momentos, algumas possibilidades oportunidades que eu tive de estar trabalhando com audiovisual já na prática, assim, né? E eu já me encantava pelo universo, pelos métodos de trabalho e tal. E eu enxerguei nisso uma oportunidade de realmente estar elaborando, passando por todos os processos de criação de um produto, né? Dando o melhor de mim no momento, mas tentando enxergar isso como uma forma como parte do processo de formação mesmo, assim, né? De realizar para aprender ainda. Enquanto a delimitação do tema, aí eu fui elencando coisas, né, que me tocavam, coisas que me pareciam oportunas, enfim, que me tocavam de alguma forma. E também pensando de uma forma mais pragmática, assim, coisas que eram possíveis de serem executadas, né? Então, rolou um processo de escolha de alguns temas e alguns recortes e de eliminação, né? Tipo, isso aqui parece muito complexo, porque, querendo ou não, eu também eu estava ciente de que eu não tinha recursos e condições para executar um filme muito mais complexo, como, por exemplo, uma ficção ou um documentário que exigisse um deslocamento ou equipe maior. E também ele estava disposto tipo assim, porra, tirar minha grana liso ali do estudante, do
terminando sua graduação para investir pesado em alguma coisa, assim, um filme, né? Como, enfim, como pessoas que eu conheço já fizeram, assim, gastaram R$ 5.000, para um estudante saindo da universidade, isso é uma grana altíssima, né? E, tipo, não vou, quero... Um dos parâmetros foi esse, assim, a questão de uma execução que fosse também mais... que estivesse dentro do meu alcance, sem precisar gastar muito, né? Mas é como esse tema chegou para mim, né? Dentro dessas escolhas e dessas perspectivas que eu tentei traçar, essa inquietação inicial surgiu em mim assim, numa conversa entre amigos, numa bicada, na verdade, a gente estava lá conversando e aí tinha algum concurso municipal aí em Goiânia rolando. E aí eu lembro que em algum momento, assim, alguém comentou que fulaninho vai fazer um concurso para tal coisa. E aí alguém comentou em tom de chacota, assim, de uma piada. Ah, tem vaga de coveiro, por que tu não vai fazer não sei o que lá? E, tipo assim, soltou essa chacota no meio da roda, assim. Aí eu fiquei, tipo, isso me intrigou, assim, né? Tipo, porra, comecei a refletir a partir dessa inquietação, assim, sobre esses estigmas, né? Sobre esses tabus que giram em torno da morte em si, né? Que é, enfim, existe essa meio estigmatizada culturalmente em todas as partes do mundo, ou melhor, em muitas partes do mundo, né? Inclusive com culturas e atreladas a religiões que têm uma visão menos negativa da morte, mas ainda assim existe esse impacto, né? E eu acho que isso se desdobra também na função dos coveiros, né? Dos agentes funerários, assim, até mais do que, por exemplo, eu acho que não é só uma questão social, né? Porque a gente vê que, por exemplo, os agentes de limpeza urbana, como os garis e tal, eles estão numa função ali, é uma função braçal, é uma função que às vezes também é estigmatizada, mas existe um consenso geral da sociedade de enxergar a relevância da função e de ter essa postura mais humana, né, com a função do gari. Eu acho que essa função, essa perspectiva mais estigmatizada, no sentido negativo da sujeira, assim, com a profissão de coveiros, eu acho que vem muito também por esse lado desse estigma e tabu com a própria morte, né? E aí foi nesse contexto que eu comecei a me, enfim, inquietar, e aí eu vi que também era possível, que eu teria acesso a uma realização que eu poderia executar, né, em Goiânia, na minha cidade, com a ajuda de amigos que comprariam a minha ideia. E aí me pareceu oportuno realizar, assim, esse trabalho por sua relevância social na minha concepção, né, por sua simplicidade de execução de alguma forma. Em Goiânia a gente sabe que é uma cidade pequena, então o filme foi gravado em vários dias, assim, não foi só em um momento, né? Foram meses, na verdade. Eu chegava lá e falar com o Senezinho, depois de 3 semanas ou um mês eu voltava lá. Então tem essa facilidade por se tratar de uma cidade menor, enfim, né? Eu acho que foi muito por aí. Massa. O curso é graduação em Rádio e TV, né? Na UFPB? Beleza. Isso. Comecei em É... 2014. Inclusive, Caio, eu lembro quando eu tinha feito, comecei um curso, né? Antes de uma área completamente distinta. Fiquei um Qual era? ano, Só eu por acho. curiosidade. Qual era? Só por curiosidade. Engenharia de pesca na rural. Comecei, fiz um ano, até me encantou, mas eu sempre fiquei pendendo assim né, um pouco para no meu ensino médio, né? Eu queria alguma coisa de ciências do mar, que seria oceanografia, engenharia de pesca, ou cinema, jornalismo, alguma coisa de comunicação, assim. Aí eu nunca pensei em rádio e TV, né? Aí, quando eu tentei mudar, eu tinha feito um Enem no ano anterior, assim, e aí dava para aproveitar a nota, só que era no meio do ano, né? Só tinha vaga que sobrava, assim, né? Que o pessoal ia saindo. Aí não tinha para jornalismo, não tinha para cinema, não tinha para nada. Tinha para rádio e TV, nem em Pernambuco tinha, só tinha na Paraíba. Aí eu fui por rádio e TV, quando eu fui lendo, assim, me pareceu a união perfeita de jornalismo e cinema, assim, é isso aí, então. Aí eu lembro que foi na mostra de 2014, eu fui para uma oficina, né, aí eu cheguei lá, tipo, me anunciando pro pessoal, né, não, tô no primeiro período agora de rádio e TV, aí todo mundo, que massa, me dando apoio, assim, né, aí a gente vê
6 anos depois, 7 anos depois, estamos aí ainda na Mostra Canavial. Em Pernambuco também, na UFPE, acho com certeza que o curso de rádio e TV ele precede o curso de cinema. E tem uma galera que hoje trabalha com audiovisual, publicidade, cinema também, que, enfim, é oriundo desse curso de rádio e TV. Mas é isso. Me perdi um pouco porque eu estava pensando sobre o filme. Sim, tu fala da estigmatização dessas profissões, inclusive a profissão que tu aborda como ponto central do documentário, que é a profissão de coveiro, zelador ali do cemitério. E de alguma forma, em termos narrativos, como é que tu pensou em incidir sobre essa estigmatização, sabe? Porque, enfim, a gente sabe que você pode ou reforçar essa estigmatização usando audiovisual, você pode combatê-la ou conflitar ou, enfim, questionar, enfim, você pode fazer várias coisas a partir do seu desejo e da sua capacidade de criar narrativa, né? Como é que tu pensou essa narrativa no sentido de, se é isso mesmo, no sentido de colocar em questão essa Esse estigmatização? estigma, né? Sim. Primeiro, assim, desde o início, não era minha intenção me colocar enquanto um mediador essencial, né, dessa questão, assim, ou prota- trazendo para mim o protagonismo disso, ou me colocando como o salvador da questão. Eu vou ali, eu vou com o meu poder, a câmera, vou mostrar, né? Não, assim, a minha ideia era realmente humanizar a partir do conhecimento, assim, que a gente tem essa distância, por exemplo, eu acho que quando a gente se distancia, é mais fácil a gente repercutir, a gente prosseguir diante de determinados preconceitos mesmo, assim, né? Conceitos que são tidos antes da gente ter esse contato. Então, a minha ideia era trazer esse personagem como foi comigo, assim, como ele foi comigo, né? Eu me aproximei dele e a gente começou a criar uma relação de proximidade, assim. Realmente eu fui lá alguns dias só para conversar com ele e a gente já se encontrou em outros lugares. Então era proporcionar essa aproximação, né, dele com pessoas que não, enfim, que não conhecem, que porventura um coveiro, ou que não tem um coveiro no seu círculo de amigos, e proporcionar esse encontro entre eles, assim, sabe? Era, eu sempre me cheguei muito nessa posição de eu tô, eu sou um espectador também, sabe? Tipo, eu não tô aqui com o poder, dotando o poder de nada. E aí, bem, para tentar alcançar isso, né, além de propor esse, essa descrição dele, que ele mesmo se coloca, né, como trazendo suas subjetividades à tona, que eu acho que é isso que termina por humanizar qualquer pessoa, né, quando você conhece suas questões, seus anseios, seus meios, seus desejos. E também tentei trazer isso por um lado afetivo, assim, né? Hoje em dia eu reassisto o filme e vejo que ele ficou talvez com um tom mais melancólico do que seria a minha intenção no momento, assim, na época que eu rodei ele, sabe? Seja pela atmosfera, pelos cortes, por tudo, assim. Mas ainda assim, eu sempre parti desse campo afetivo, né? E, tipo, a figura da, de Liz, né? Liz Sabino, que foi a performer que executou a dança e tal, ela veio para mim no sentido de trazer a leveza de uma subjetividade ali que estava, enfim, latente, sabe? Tipo, não foi uma metáfora para a morte em si. Mas, assim, hoje em dia eu assisto o filme, várias pessoas que já assistiram me falam, associam diretamente a metáfora dela ali da dança com a morte em si, né? Só que ela tá ali dançando e ele em algum momento fala que a morte é companheira de nós todos, e aí acabou criando esse enlace, assim, em torno dessas figuras, né? Que apesar de estarem num tom melancólico, eu acho que é algo que naturaliza, sabe? É algo que não, que naturaliza, assim, de alguma forma, essas questões, né? E se a gente naturaliza um tabu com a morte e a gente compreende um pouco, né? Uma porcentagem ínfima, assim, do universo dessa pessoa, né? Que está ali se colocando à mostra,
eu acho que ela, eu acho que aí isso na minha intenção, pelo menos enquanto realizador, é meio que bem sucedido assim no sentido de não reforçar o estigma, sabe? De não é isso, não me colocar como eu estou dando voz a uma pessoa e acaba diante da construção assim reforçando alguma problemática que já era existente assim, né? Mas enfim, acho que é por aí. Eu fiquei, Renato, eu revi o filme, eu tinha assistido já uma vez, duas, e revi agora na Mostra Canavial de Cinema, tá no nosso canal. E mais uma vez fiquei intrigado por esses momentos oníricos, se pode chamar de oníricos, que, enfim, da performance da dançarina, da performance, na verdade, da performance. É... Se não me falha a memória, que ficou aqui, mas pelo menos que ficou para mim assim registrado, é que após a primeira cena do filme, que isso é a primeira cena mesmo, mas após a cena do filme que está se jogando um par de areia em uma cova e a câmera está ali embaixo, ela sendo tapada, logo em seguida, pelo menos no meu registro de imagem, pode ser que tenha mudado seja diferente, tem a performance com fundo de terra, uma falésia no fundo. E aí a minha montagem automática assim de leitura audiovisual foi tá dançando embaixo da terra, sabe? Tipo, a representação do que é o pós-morte. E de alguma forma para mim ficou com essa impressão assim que não sei se é leve, não sei se é denso, se é melancólico, se é livre, se é preso, mas é aquilo ali, pelo menos para no caminho que o filme indica, sabe? Algo que tem movimento, no pós-morte, pós-vida, não sei. Mas para mim ali é o depois que o caixão se fecha, que se vai dar lápide, tem aquela performance ali de forma subjetiva, foi a impressão que ficou para mim. Eu queria que tu É, falasse não, um pouco, deixa. não, de fato, assim, essa figura, né, que eu trago na persona ali, na performance de Liz, eu não queria materializar a morte, sabe? Eu não queria trazer a personagem morte, mas de certa forma é uma simbologia assim que dialoga com as leituras do pós-morte mesmo assim, né? De uma cosmovisão que talvez não veja isso como uma pena, sabe? E aí essa questão de colocar depois da enterrar e colocar essa imagem lá com o título do filme foi intencional assim, né? Foi uma das coisas intencionais. Aí entra numa questão do filme que para mim representou um bloqueio durante algum tempo, foi justamente a questão de algumas coisas saírem do meu controle, assim, né? Hoje em dia enfim, eu aceito o filme como ele é, acho massa, quero que ele seja assistido, mas durante muito tempo, assim, no primeiro ano, talvez, né, que depois que eu tinha executado, eu fiquei bastante seguro com ele, porque houveram limitações técnicas que se desdobraram automaticamente em limitações estéticas, assim, que aí eu tive que fazer uma costura no processo de montagem, assim, algumas coisas não funcionaram, algumas coisas talvez pudessem dar uma intenção diferente da minha, sabe? No fim das contas. E aí, por exemplo, tem alguns ruídos, assim, não só ruído de som, que eu reconheço que o som em alguns momentos não é ideal, mas foi como eu disse, né? Foi feito ao longo de meses, assim, aí. Hoje eu reconheço isso. Com o aparato que eu tinha no momento, dentro do contexto, era isso que eu tenho. E eu tenho que estar orgulhoso disso. Eu tenho que entender a relevância disso, sabe? Tipo, eu até segurei o filme, assim, não mostrei para ninguém. Eu cheguei a em algum, assim, no caso, em relação ao TCC, né? Esse, esse, quando eu fui apresentar o produto e tal lá para a banca, minha nota ficou 9,5, eu acredito. Tipo, eu nunca fui um noiado que quer tirar 10 em tudo, sabe? Mas, pô, o trabalho final você meio que se esforça um pouco mais e tenta tirar em uma nota máxima para sair bem, né? E aí meio que essa nota 9,5, assim, para mim foi o atestado de que, ó, tem uma coisa medíocre aí que, pô, não vai passar, né? E aí eu me fechei mais ainda e falei, não, vou engavetar esse aqui
mas assim, para mim já serviu como uma escola e aí eu vou futuramente, né, tá, enfim, desenvolvendo outras coisas, quem sabe e tal. Mas primeiro me parecia injusto comigo mesmo, assim, e sobretudo com as pessoas que participaram, né? Com o seu Nezinho, principalmente, assim, eu tenho uma dívida assim clara com ele. Eu encontrei ele no início do ano passado, né? Depois de pouco menos de um ano que eu tinha me formado, foi quando eu estava retomando, tipo, não vou botar para jogo o filme. E encontrei ele e assim, eu já tinha mandado rodar uma mídia física para ele e um cartaz, um para ele e um para Alice. Só que o cartaz saiu com erro, aí eu acabei, não, vou mandar fazer outro cartaz. E aí isso já foi uma desculpa para eu me afastar um pouco mais do filme. Depois passou muito tempo, eu reencontrei ele. Aí falei, ó, tô com o seu filme lá em casa, tá massa e tal, vou mandar rodar só um cartaz e vou lhe entregar, beleza. Mas aí tipo, já, eu tava nesse rolê de Recife, Goiânia, e também já veio a pandemia, e aí já me gerou uma nova preocupação com ele assim também, né? Porque, enfim, o número de sepultamentos aumentou, e aí nessa função que ele tá, ele acaba se expondo de alguma forma e fica mais também vulnerável nesse sentido. Mas aí tentei ligar para ele, também não consegui. Mas enfim, retomando, eu vou chegar nesse ponto novamente, mas retomando aí é isso, assim, eu aprendi, eu percebi se o filme está aí contando uma história, né, e seja com os seus trunfos e as suas inconsistências, eu acho que ele é isso. Então, assim, que sirva de discussão e reflexão seus pontos fortes e seus pontos fracos, assim, entende? E a primeira vez que eu tive coragem de colocar ele para jogo aí foi agora no final de 2020, que teve o Oshi Festival do Audiovisual Universitário, né, em João Pessoa, que foi, enfim, realizado lá por amigos e tal. Eu mandei o filme foi selecionado também. Aí passou lá, e aí foi quando eu falei, ó, tá aí, é isso. Já tá por aí no mundo, quem quiser. Massa, que bom que você teve essa coragem em algum momento da sua vida de compartilhar, porque eu acho que é isso mesmo, assim. Assim, eu entendo que as obras que a gente realiza, elas são reflexo, além do tempo que ela existe, mas também do tempo de quem realiza, né? Então, assim, e carrega ali um monte de informações nas entrelinhas, enfim, do que era, tá me ouvindo, Renato? Do que era, enfim, Renato naquele momento, da equipe que ele tinha, contexto de conclusão de curso, enfim, eu acho que é isso mesmo, tem que estar para jogo. Que bom que você fez isso, e que eu pude assistir e está podendo exibir, e debater sobre ele. Só para não perder esse raciocínio, quando tu falou agora há pouco sobre personificação da morte, eu lembrei de um livro chamado Intermitências da Morte, eu acho que é do Saramago, acho que que ele personifica a morte na figura de uma mulher, em algum momento sensual e intrigante e misteriosa, que seduz um músico aposentado, que é o personagem principal do filme. E, de alguma forma, a dança da performance tem um pouco de, enfim, tem alguma coisa ali de sedução também, sabe? Na forma que eu compro a performance, assim, sabe? Acho interessante. Hein? Falando agora, eu fiz essa conexão Massa. bem próxima. É, Pode falar. não, assim, eu acho que eu não conheço esse livro, né, no caso, mas eu fiz de alguma forma algumas pesquisas iconográficas, né, durante o processo, algumas pesquisas de linguagem, assim, e aí em relação a essa simbologia da morte, assim, né, obviamente um filme que vem para mim, aí tem a cena icônica de uma dança também, é o Sétimo Selo, né, de Bergman, que o cara tá jogando ali com a morte e tal, e tem aquela cena belíssima mais pro final, assim, que é aquela dança que a morte vai puxando todo mundo, né, que tem esse- enfim, mas é parte disso e também não é me eximindo, assim, não, porque, como eu falei, né, em nenhum momento eu me coloquei como eu vou ali apresentar e eu vou desestigmatizar, assim, eu não fui tão pretensioso assim, sabe? Inclusive foi para mim mesmo, assim, até. Porque eu, enquanto cético ou enquanto agnóstico, enquanto, enfim,
Mas tenho minhas leituras que partem de alguns tabus assim em torno desse tema, em torno da morte, né? Eu não conhecia nenhum agente funerário, assim, não tinha nenhuma proximidade com nenhum deles, não conhecia ninguém, assim. Lembro até que quando eu fazia cursinho, assim, de vestibular, sei lá, em 2012, tinha nessa sala do cursinho, tinha uma menina que ela tinha um namorado, eu acho que era coveiro, alguma coisa assim, e em algum momento isso virou um tema, assim, na aula, todo mundo achando ela estranha e tal, tipo, isso começou a me atravessar, assim, comigo mesmo, assim, né? Então, tipo, isso também é para mim. Eu me coloco, como eu falei, como espectador também nesse sentido. Eu quero aprender, eu quero me conectar de alguma forma, sabe? E aí é massa que, por exemplo, nas eleições de 2018, a gente já não tinha lançado o filme ainda, mas já tinha gravado tudo. Depois, assim, da eleição, a gente foi bater lá acho que, como é lá em Manininha, né, que tava tendo, acho que uma sambada de coco. Aí quando eu chego lá, tá seu Nenzinho, assim, aí ele me chama pra ir pra roda, a gente vai dança e tal, tipo, já tenho uma relação com ele. Quando eu encontro ele hoje em dia, a gente já troca uma ideia, a gente se atualiza, sabe? Tipo, pra mim isso é muito massa, tipo, já valeu a pena, sabe? E aí, por uma coincidência, assim, nesse último ano, né, como eu falei, eu tentei ligar pra ele, por preocupação mesmo, assim, por essa questão da pandemia, eu não consegui, pelo número que eu tinha, mas terminou que depois, conversando com um amigo, Luiz Filho, que é jornalista também de Goiânia, ele me contando que aí ele participou de um coletivo aí, que foi uma iniciativa, né, a nível nacional, que eram pessoas que iam entrevistar coveiros, né, partindo dessa perspectiva da pandemia, do aumento de sepultamentos e dessas questões todas sanitárias, né, que o mundo está enfrentando, mais do ponto de vista do coveiro. E ele começou a falar e tal, e começou aí, narrou assim, né, o fato e tal. Calma, como é o nome dele? Enfim, findando, ele fez uma reportagem, né, alguns estados do Brasil, algumas pessoas fizeram, e ele fez em Goiânia com o seu Nenzinho também, né? E aí ele falando que o seu Nenzinho disse que já tinha feito um documentário, aí ele falou, pô, eu não sabia que o documentário era teu, assim. Aí ele me contou enfim, o seu Nenzinho, inclusive, chegou a contrair Covid, né, mas, enfim, se saiu bem dessa. E aí enfim, existe uma reportagem que eu posso até estar disponibilizando depois aí também, que foi publicada dentro desse coletivo, por Luiz Filho, que é um material mais recente, assim, de Sonesi. Quem tiver interesse aí, curiosidade. Coloca depois, Renato, cola o link da reportagem nos comentários do vídeo aqui desse debate. Massa, Eu mesmo vou querer ver. Renato, me fala, sai um pouco do filme em si enquanto obra, mas voltando para ele enquanto realização. Como é que foi realizar ele em Goiânia? Como é que foi poder contar com amigos e parceiros de trabalho da cidade para produzir isso? E como é que tu vê assim esse cenário de produção de cinema em Goiânia, mas também nas cidades vizinhas? Como é que tu vê enfim, como é que tu vê essa trajetória assim, desde que tu só se envolveu lá atrás? Enfim, como é que tu vê isso hoje? Conta um pouco. Então, falando do filme, né, nesse caso específico, a realização em Goiânia, além de ser uma forma de eu poder contar algo mais íntimo, assim, né, foi um facilitador em termos de produção mesmo. Como eu falei, foi uma realização meio fragmentada, assim, ao longo de meses. Como eu falei, às vezes tinha o som lá para captar com boom, às vezes eu ia com o celular gravar, às vezes só ia eu e Thales, às vezes só ia eu e Marcela, enfim. Foi um facilitador nesse sentido, né, por estar mais próximo, mas também do ponto de vista da narração, assim, foi algo mais íntimo meu e foi onde eu pude trazer também algumas questões mais afetivas, assim, né, tipo algumas simbologias, por exemplo, essa sinfonia de Brahms que eu coloquei, eu acho que quem nunca teve contato e assiste, consegue ter, assim, né, uma noção, uma música clássica, meio sublime, assim, tocando. Mas para quem é de Goiânia, já tem uma relação, um impacto afetivo automático, assim, porque é a música, é a sinfonia que era utilizada para anunciar, né, é, a, a, uma nota de falecimento, então. E era uma sinfonia melancólica, assim, na cidade e tal. E aí eu tento meio que reverter isso, assim, porque, Isso na Rádio Post, né? Na Rádio Difusora Tupã, né? Tu fala sim, que tem essa música para exatamente. uma nota fúnebre.
É uma Sim, rádio que está espalhada pela cidade inteira e uma das coisas que ela toca é a nota fúnebre dos mortos do dia ou da semana e tem essa exato. sinfonia de fundo como trilha. Hoje em dia eu nem ouço mais, assim, né? Mas é, tipo assim, eu acho que a rádio difusora Tupã, em Goiânia, é um aspecto completamente incorporado ao imaginário, à cultura, assim, da cidade. Tipo, eu até coloco em alguns momentos nessas rádios lá colocando, mas mais no sentido de anunciação, assim, ó, tipo, as coisas estão chegando aí, mas quem pega essa linha aí de que essa sinfonia era para anunciar os mortos também já faz essa ligação, né? Mas não necessariamente. Tipo assim, acho que tá ali mais livre, assim, também. Enfim, aí eu trago essa sinfonia, né? Eu tento reverter um pouco essa ideia melancólica dela, assim, com a dança bonita também, sublime. Deixo ela tocar mais tempo, né? Não boto só essa intro dela. Mas, enfim, aí parte dessas questões aí, a realização em Goiânia, também, enfim, parte da minha vontade, né? De estar contribuindo de alguma forma para a narrativa da cidade, de alguma forma, né? Tipo assim, eu acho que o realizador ele sente essa inquietação de estar captando algumas especificidades, algumas nuances que estão ali rodeando e que são ricos e que ninguém está contando sobre isso, assim, né? Então acho que tem um papel histórico também nesse sentido, né? De você estar dando a ver, trazendo à luz, assim, essas questões regionais, assim, né? Que as pessoas podem estar se conectando com a cidade, com você e tal. Sobre a questão mais geral, assim, da produção, eu acho que é uma questão muito fácil de se observar, assim, de como é importante o, o papel de fomentar, né, essa produção artística de modo geral, né, tipo, audiovisual, especificamente falando da gente, porque é um movimento crescente, assim, se você observa, né? Eu acho que é um que vai inquietando o outro, que vai fazendo, e aí tem o papel do financiamento público, que gera frutos incalculáveis, eu acho, assim, para a construção de identidade, construção de repertório, a construção de imaginário, construção de vida, assim. Eu acho que não tem valor, assim, material, sabe? Eu acho que transcende isso. Muito relevante ter uma política de investimento nesse sentido, e a gente percebe isso, tipo, eu fiquei nesse apelo, né? Nesse apego de, não, porque o filme não tá com talvez a qualidade técnica que eu gostaria ou que eu esperava, assim. Mas, cara, é um filme, sabe? Tipo, há 20 anos atrás era quase impossível, assim. Há 30 anos atrás, cadê o filme da década de 70 em Goiânia, sabe? Quantos filmes a gente teve na última década, sabe? Tipo, o que é que tá mudando? Tipo, o que foi que aconteceu que se desdobrou nisso? E a gente tem um histórico de formação, a gente tem um histórico de conexão entre essas cidades vizinhas, a gente tem um histórico de financiamento público. As pessoas, a produção audiovisual, né, a realização ali, ela existe um fascínio por trás disso também. Então, eventualmente, quando você já está fazendo alguma coisa e aí você consegue mobilizar uma cidade, as pessoas vão sabendo, até o comércio local, assim, com muita dificuldade, não estou falando que é fácil, não estou falando que é de praxe. Mas aí você, de alguma forma, talvez até consiga mobilizar algumas pessoas quando você já vem parte de um movimento, a cidade começa a reconhecer a relevância disso e muitas vezes até não é nem só o financiamento público, né? É uma cooperativa assim de comércios locais que vão financiando, como é o caso do Sobrados, que teve participação de comércios locais, né? Enfim, o outro filme de Hilton Ferreira. E outros casos também, tem Carpina, tem casos de filmes assim, né? Mas eu acho que tudo parte dessa mobilização coletiva e de um olhar responsável, de um olhar crítico, assim, da esfera pública, né, em torno desse investimento, assim, você é um investimento, você colhe frutos muitas vezes material, né, rentável, mas muitas vezes não, todas as vezes você colhe frutos que não têm valor monetário, assim, né, eu vejo por aí, assim.
Massa, muito legal. Renato, a gente já está com um tempinho bom de conversa, e aí eu queria fazer uma pergunta final, já deixar também a bola para tu falar alguma coisa que tu queira, que ficou suspenso. E a minha pergunta final é a seguinte, velho. Não é uma pergunta, mas é um pedido. Tu é sócio, junto com o Hilton, da produtora Alcalinas Brisadas. Já produziram muitas coisas. E quero que tu fale, na verdade, para frente. O que é que vocês estão aí engatilhado para fazer? O que é que tem de planejamento? O que é que tem de notícia boa, assim, para a gente ficar conectado com o que vocês estão fazendo? Onde que a gente encontra você nas redes sociais, na internet? Se quiser entrar em contato. Pode ter alguém assistindo cheio de dinheiro no bolso, querendo financiar uma família de vocês. Como é que eles chegam para poder fazer esse depósito? Diz aí. Agora, então, né, é isso, como tu falou, a gente tem a produtora aí, meu primo, a produtora vocês podem encontrar tanto no Instagram, né, que é @alcalinasbrisadas, a gente tem um e-mail também, que é alcalinasbrisadas@gmail.com, e, enfim, temos o perfil pessoal, né, o meu é Renato Mendonça, no Instagram, também posto fotografias lá, quem quiser me seguir. E, na verdade, assim, né, a gente veio de um ano que foi parado, 2020, né? Então, assim, a gente já tinha algumas ideias, a gente já tinha alguns projetos em curso que foram parados e aí o negócio foi acumulando essa vontade junto com essa demanda, a gente foi acumulando, acumulando. E aí meio que esse ano, assim, parece que a gente está começando a dar vazão a tudo isso que estava, enfim, interrompido ali no ano passado, né? Então, a gente tem várias ideias, a gente tem muitos projetos, assim, no campo da ideia, mas também tem alguns aí já em curso, né, no campo do desenvolvimento, assim, além de colaboração com outros diretores e outros produtos que estão aí, enfim, que foram feitos convite para a gente. Tem um projeto que é de exibição de filmes, né, que a gente, infelizmente, não pôde fazer e até agora está esperando as coisas melhorarem, que é o Cine Três Bocas, que consiste em sessões mensais que vão acontecer ali na Praça Rio Branco, né, ali na descida ali do Manuel Borba, em Goiânia. Chegando no Baldo do Rio, a gente vai fazer 8 sessões mensais lá, com interação de linguagem. Então, vai ter sessão, vai ter debate, vai ter apresentação cultural, vai ter um espaço creche, porque a gente percebeu, a gente já fez algumas ações lá, né, com o coletivo Goiânia pela Democracia e o Iapoí Cine Clube. A gente já fez algumas ações lá. A gente viu que muitos dos presentes levam seus filhos, suas filhas para a sessão, porque não tem com quem deixar. E aí as crianças ficam naquela euforia, né, durante o debate, e para não atrapalhar, assim, a gente já viu antes, que a gente cria um espaço recreativo, né, artístico para eles, e aí se divide e aí consegue manter as duas atividades em paralelo. Então a gente tem esse projeto aí que está para ser tocado aí, e espero que esse ano. A gente tem também, no caso de estar recentemente, a gente gravou e está prestes a ir ao ar agora em março, né, o projeto Groove Linas Sessions, que é uma parceria da Alcalinas com a Lina e a Groove. São 3 selos, né? E a gente está propondo aí apresentações musicais em formato de session, assim, onde os artistas vão se apresentar, dar uma falinha e também tem a publicação, né, no site, na revista eletrônica da Groove. E esse projeto eu tive, enfim, o prazer de dirigir criativamente os processos e foi massa, assim, acho que vai todo mundo gostar também, como eu estou gostando. E a gente também tem, no caso, o Hilton tá no processo de iniciar a escritura aí de alguns roteiros para uma série, né? Então a gente está aí na ponta de bala, acredito que esse ano também a gente está começando a iniciar esse processo no qual eu vou estar produzindo essa sala de roteiro e fazendo desenho assim, né, dessa realização de escrita. Mas, enfim, além disso a gente tem outras ideias, outras coisas que estão surgindo e a gente vai querer tocar tudo, né, ou pelo menos a maior parte. É isso. Bom demais, Renato. Obrigado aí pelo tempo, pela conversa. Obrigado também por exibir o filme, colocar ele para jogo aí na programação da Mostra Canavel de Cinema, edição online. Lembrar mais uma vez, deve estar aqui em algum lugar, logomarca, mas essa edição online especial, virtual, internetica, foi realizada com incentivo da Lei Aldir Blanc,
através do Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Cultura, Fundarp. Tem a realização da 9 etapas, Tecnologia e Cultura, Cultura e Tecnologia. E um abraço aí, fiquem ligados no nosso canal no YouTube, que esse debate e todos os demais debates, o seminário e tudo mais, já fica aí arquivado. Então também é material de consulta, para depois que tiver a fim de assistir ou indicar para alguém. E aquele rolê, né? Tipo, aperta no sininho, inscreve no canal e esse rolê todo. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Renato. É isso, eu agradeço também, né, o espaço, agradeço vocês por estarem cedendo aí e pelo convite. E é isso, assim, eu convido vocês também aí a assistirem os filmes, a produzirem seus filmes e a não ter vergonha de publicar seus filmes. Falou.